ouvir a voz do Salvador. Efésios capítulo 4, versículos 25 em diante. Naquela sequência da gente poder pensar o livro de Efésios, nós vemos olhando o livro todo na sequência, de vez em quando parando e olhando outros textos. Esse mês de maio nós paramos para olhar sobre a família, então não demos sequência. No próximo domingo a gente vai fazer culto evangelístico. Então, o texto também é outro, é aquele dia que a gente faz desafio às pessoas que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, e é um dia também para a gente convidar nossos amigos, nossos parentes, aquelas pessoas que a gente tem evangelizado ao longo do tempo, nossos oivós. Então, nós convidamos também para que você possa participar no próximo domingo nessa perspectiva do culto evangelístico, tá? Efésios capítulo 4, versículos 25 em diante, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para com que tenha que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sabe que desde criança eu tenho uma imagem que é uma vontade de fazer escultura. Eu acho essa arte do escultor uma coisa maravilhosa. E na minha cabeça eu consigo imaginar a madeira. E consigo imaginar eu pegando meu pai trabalhava com couro, sapato, essas coisas quando eu era criança, e tinha umas faquinhas pequenas, muito bem afiadas. Eu sempre me imagino com aquela faquinha talhando uma madeira assim, para poder fazer uma pessoa. E eu nunca tentei. Agora, na última vez que nós estivemos lá na aldeia, ele ainda trouxe um pedaço de madeira bem específico lá para casa, e está lá jogado no canto, porque era um sonho ainda de fazer, um dia fazer alguma coisinha daquela. Mas é impressionante a minha incompetência. Eu sempre fui muito ruim de desenho, muito ruim para qualquer tipo de arte, então eu nem tento fazer, nem começo a fazer, para que eu não me decepcione com o resultado. E aí eu fico pensando, porque a carta aos Efésios, ela aponta muito para essa obra que Deus fez na tua vida. A carta aos Efésios aponta para esse Deus bendito que pega uma humanidade caída, faz com que Jesus Cristo morra na cruz por você e transforme você em uma nova criação. Você faz parte da nova humanidade. Deus estabeleceu um novo povo. Deus restaurou uma obra criada dele quando restaura a tua vida. Jesus Cristo fez de você uma nova criação. Você é alguém muito especial. Mas Deus começou essa boa obra, o apóstolo Paulo diz. E ele continua fazendo essa obra. Só que essa obra, ela passa pela doutrina da salvação, que aquilo que aconteceu na cruz, lá em Cristo, já está feito. Nada mais a gente pode fazer para ajudar Deus a nos salvar. Jesus Cristo já nos salvou. Eu não posso fazer qualquer coisa que dê uma ajudinha a Deus, para quem sabe Deus me ame mais, ou quem sabe Deus me salve mais. A terceira doutrina é a doutrina da glorificação, que é o dia que Jesus Cristo voltará e
todas as pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Essa também nós não temos o que fazer. Mas a doutrina atual é a doutrina da santificação. É aquela que o Espírito Santo vai trabalhando a tua vida para que você fique cada vez mais parecido com o Filho na glorificação ao nome do Pai. Então, essa obra ele não faz sozinho. Essa obra ele precisa de você também. Essa obra ele precisa que você ajude. Essa obra ele precisa que você dê um apoio. E aí é a hora que eu fico imaginando a história da estátua, de eu tentando fazer a cabeça dele, ele está mexendo assim e fala, não, desse jeito eu não quero. E deve dar um desespero, porque na hora que ele resolve fazer o braço de um jeito, que a estátua mexer, ele fala assim, não, eu quero o braço de outra forma, pode dar outro jeito. E aí eu imagino aquele pai ou aquela mãe que dá aula com os filhos lá em casa, e às vezes o menino teimoso, não presta atenção, e a mãe fala assim, não, é para fazer assim, ó, esse A é assim, o menino começa a olhar para a televisão e faz o A errado, e a mãe daqui a pouco perde a paciência e fala, presta atenção, rapaz. Às vezes eu me percebo dessa forma, eu me percebo Deus fazendo a boa obra que começou na minha vida, e eu como uma estátua que está sendo feita de vez em quando dou uma atrapalhada. E o apóstolo começou esse texto, no texto anterior que nós lemos no começo do culto, ele falando que nós não devemos mais andar como gentios, no versículo 17. Depois ele fala que os gentios andavam obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, e se tornaram insensíveis, se entregando à dissolução para cometerem toda sorte de impureza. Aí ele fala, mas vocês não são assim, vocês são diferentes. Então ele começa a falar nesse trecho qual é a forma que ele quer que essa nova humanidade viva. Ele começa a falar nesse trecho quais são algumas características dessa nova humanidade, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre a vida da nova humanidade. Lembrando que a nova humanidade não é uma humanidade que vem de fora. A nova humanidade é você. Você é essa criação de Deus. Deus te fez de novo. Deus te estabeleceu. Então ele vai citar uma lista de coisas que a gente vai olhar rapidamente todas elas, mas eu não vou usar todo o tempo em cada uma delas, porque não é bom que a gente olhe e imagine que é só isso daqui. Isso daqui é pouco. São coisas como essas, se a gente usar a expressão que o apóstolo Paulo usa lá em Gálatas, assim, coisas semelhantes a estas. Essas são características naturais das pessoas que fazem parte do povo de Deus. E aí eu olho para essa lista e fico pensando, meu Deus, como eu preciso. A hora que eu olho para uma lista como essa, das tantas outras que a Bíblia apresenta, eu termino a leitura com essa sensação, como eu preciso que o Senhor continue fazendo a obra. Como eu preciso que o Teu Espírito continue aplicando em mim essas verdades. Como é que se caracteriza a vida dessas pessoas? Primeiro, por pessoas que são caracterizadas pela verdade e não pela mentira. Elas não falam mentiras, porque a mentira, a Bíblia fala que a mentira, o pai da mentira é o diabo. Ele fala dessa mentira que quando a gente deixa de falar uma coisa verdadeira para o outro e fala uma coisa totalmente ao contrário do outro. Mas é talvez uma ideia maior, é a ideia de que a mentira era a idolatria e a verdade era Jesus. Então a Bíblia fala, vocês que fazem parte dessa nova humanidade, vocês não se caracterizam por falar mentira, vocês não podem falar a mentira, porque vocês são partes da mesma estrutura, vocês são membros do mesmo corpo. Portanto, a comunhão, e essa é uma expressão do John Stott que eu gosto muito, ele diz assim, a comunhão é construída em cima da confiança, e a confiança em cima da verdade. O que me torna parte de você, o que me faz estar unido a você, é quando a gente está falando a verdade. Quando nós estamos falando a mentira, nós estamos ferindo a nós mesmos, como se feríssemos o corpo de Cristo ao longo das suas partes vitais. Então, a primeira característica que o apóstolo diz assim, vocês não mentem, vocês se caracterizam pela verdade, vocês seguem a verdade e vocês falam a verdade, e a comunhão de vocês, ela se constrói, ela se dá em cima da verdade.
Segunda característica, ele diz: vocês se iram, mas não pecam. Existe a ira justa e a ira injusta. Deus se ira com a gente. Deus se ira contra o pecado. E nós somos chamados a irarmos também contra o pecado. Mas ele diz assim: não permita que a ira de vocês, aquele momento que vocês ficam muito aborrecidos com alguma coisa, faça com que vocês pequem. Porque se vocês não tomarem cuidado, tem hora que vocês olham uma coisa e sabem que aquilo está errado, e bate dentro do coração de vocês um senso de justiça perigoso, que é um senso de justiça que faz com que vocês ajam com raiva. Quando vocês fazem assim, vocês dão lugar ao diabo. Cuidado, porque o diabo entra às vezes por uma brecha que nós abrimos, e às vezes essa brecha se dá dentro de uma lógica de absoluta justiça. Eu sei que isso está errado, me dá uma raiva, e na hora que eu sou tomado por essa raiva, eu corro o risco de Satanás entrar exatamente por aí. Eu fui pregar numa igreja Assembleia de Deus no ano passado, e ele diz assim: cuidado com o diabo. O diabo é igual motoqueiro, qualquer brecha que você dá, ele entra. Então assim, essa é uma brecha que a gente abre. É quando no nosso coração nós somos tomados por um senso de justiça, que a gente acha que alguma coisa que aconteceu errado na vida do outro é alguma coisa que pode nos mover a pecar. Então ele diz: vocês não falam mentira, vocês até se iram, mas vocês não deixam que a ira de vocês abra espaço para o pecado. Terceira coisa, ele diz assim: vocês não tiram mais dos outros aquilo que lhes pertence. Ao contrário, vocês trabalham para poder ajudar quem precisa. A ideia do furtar já faz parte dos 10 mandamentos. O apóstolo Paulo diz assim: gente, não roubem, não furtem. Se alguém tinha essa prática de roubar, não roube mais. Uma vez eu tive uma paciente no consultório que o marido dela era ladrão. Então, quando chegava a época para me pagar, ela falava com o marido dela, ele ia lá, roubava algumas coisas nas casas de vocês, vendia para me pagar. Eu comecei a ficar constrangido com aquele negócio. E aí combinei com ela que a gente podia terminar o tratamento, ela não ia me pagar mais não, para poder não precisar o marido dela roubar para me pagar. Agora, o apóstolo Paulo não está falando desse ladrão lá de fora, ele está falando do ladrão daqui de dentro. E aqui dentro não tem muito ladrão, mas existem formas diferentes da gente roubar. Nós roubamos de várias maneiras. O ladrão é aquele egoísta que não se preocupa com o sofrimento do outro, ele se preocupa com o ganho dele. Ele quer ganhar. O que ele vai fazer para ganhar em cima do outro não tem importância. O apóstolo Paulo está falando: gente, isso não tem mais característica de vocês. Vocês precisam se caracterizar pela capacidade, primeiro, de trabalhar. Trabalhem, ganhem aquilo que é de vocês, não ganhem, não vivem daquilo que não é de vocês. Segundo, produzam o bem. Não é apenas trabalhar para produzir, é trabalhar e produzir o que faz bem. E terceiro, partilhem com aqueles que não têm. Aquilo que vocês ganham é para poder partilhar com aqueles que não têm. Quando aparece um necessitado diante de você e você tem alguma coisa para dar, essa é uma oportunidade que Deus te dá para que você possa exercer o sentido da tua existência. Então ele diz: vocês agora não mintam, se vocês se irarem, não pequem, e se vocês forem tentados a roubar alguma coisa do outro, não roubem. Ao contrário, deem, porque vocês não são caracterizados por tirar coisas do outro, seja como aquele que rouba um produto do outro, seja aquele que deixa de pagar o imposto que é devido, ou seja aquele que explora o trabalhador e tira do trabalhador o seu direito, ou aquele que de alguma maneira faz com que o outro tenha menos do que ele poderia ter porque nós tivemos. Vocês não. Vocês trabalham, produzem o bem e partilham com os outros aquilo que produzem. Quarto, ele diz assim: da característica de vocês é que não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, e sim aquelas que são boas para edificação, conforme a necessidade, e transmitem graça aos ouvintes. A palavra torpe é alguma coisa como que uma árvore que
produz um fruto podre. Então ele diz assim, que não saia da boca de vocês alguma coisa podre, que a boca de vocês não produza o que faz mal ao outro. Tem muitas coisas que nós produzimos com a boca, irmãos. Uma vez nunca esqueço disso, eu estava pregando numa cidade do interior, e aí um pastor chegou na porta da igreja, eu estava lá, e ele disse assim, pô pastor, muito prazer em conhecer. Eu disse, muito prazer, o nome do irmão é fulano de tal. Eu falei, muito bem, eu já ouvi falar do irmão. Ele disse, pois é, eu queria lhe pedir perdão. Eu disse, oxi, mas nós acabamos de conhecer, já vai pedir perdão? Ele disse assim, é porque eu tinha uma opinião muito ruim a seu respeito pelo que as pessoas falavam. É possível que a gente crie uma imagem negativa de alguém ao falar dela para outra pessoa. É possível que a gente acabe com a vida de uma pessoa quando a gente resolve ficar falando dela. Poucas coisas têm mais poder de destruição do que fofoca. Algumas pessoas são especializadas em fofoca, todo lugar tem, inclusive aqui. Todos nós, em algum instante, corremos o risco de nos sentir crescendo ao comentar a respeito da vida de alguém. Tudo aquilo que produz alguma coisa de morte, a Bíblia diz, isso não caracteriza mais vocês. É uma característica de vocês que vocês falem o que é bom, que vocês falem aquilo que edifica, e que da boca de vocês sai graça. Graça aqui não é piada, né? Graça aqui é, da boca de vocês sempre sai aquilo que sai da boca de Deus, ou seja, uma nova oportunidade de crescimento para você. Você é daquelas pessoas que falam bem do outro. Você é daquelas pessoas que ajudam o outro a crescer com a sua palavra. Você é daquelas pessoas que o outro é promovido a partir de você e nunca denegrido a partir de você. Eu convivi com o pastor Carlos Cooper, meu amigo. O pastor Carlos Cooper, é impressionante a disposição que ele tem no coração de fazer o outro crescer. Impressionante. Convivi com o pastor Vivaldo, meu amigo também. O pastor Vivaldo é uma pessoa falha a dessa, como eu, como o Carlos Cooper, como tantos outros. Mas o Vivaldo, ele dificilmente denigre outra pessoa. É sempre uma forma de fazer o outro crescer. O apóstolo Paulo diz, isso é uma característica de vocês. Vocês não deixam, às vezes as pessoas ficam pensando que palavra torpe é palavrão. É muito mais do que isso. Eu posso usar a palavra torpe numa reunião de oração. Vamos orar pelo irmão G, porque o irmão G fez assim, assim, assado. Aquela palavra não edificou nada a vida do G, não edificou nada a vida dos outros, destruiu a vida dele, porque nós usamos de palavra torpe. E aí ele apresenta um negócio aqui que parece que não tem nada a ver no meio disso. Ele diz assim, não entristeça o Espírito Santo. Quando nós usamos esse tipo de palavra, quando nós falamos esse tipo de coisa, nós entristecemos. A palavra original da ideia é que nós produzimos a aflição do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi lá na tua vida, aplicou a obra de Cristo, fez de você uma nova criatura, te selou, está trabalhando você, e aí você vai lá e produz uma palavra toda. Quando isso acontece, a gente entristece o Espírito Santo. E ele diz assim, vocês foram selados por ele. E aí aquela hora que dá uma tristeza no coração da gente, depois a gente fala, Senhor, quantas vezes eu tenho te entristecido? Senhor, quantas vezes o Senhor faz uma obra maravilhosa dentro de mim, eu vou lá e faço o contrário. Senhor, quantas vezes eu tenho deixado de edificar o meu irmão, a minha irmã, e eu tenho produzido tristeza no Senhor. Então ele diz, vocês são nova criatura, são nova humanidade, portanto vocês não falam a mentira, vocês até se iram, mas não pecam, vocês não têm mais o costume de explorar o outro, se for possível vocês doam ao outro, vocês usam da boca de vocês como instrumento de bênção, e vocês não acumulam no coração de vocês algumas características que são muito fortes na velha criação. No coração de vocês, porque são nova criação, vocês não acumulam cólera, ira, gritaria, blasfêmia,
e toda forma de malícia. O coração de vocês não é lugar disso. Vocês não são das pessoas que vivem de gritaria, de briga, de malícia, de coisa ruim, daquilo que sai de dentro do coração humano, porque você já conhece o Espírito Santo, porque já começou a boa obra de vocês. Por isso que da boca de vocês não saem determinadas coisas, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, dentro da vida de vocês não se acumula um monte dessas coisas ruins, pelo contrário, amem uns aos outros, sendo pacientes com eles. Irmão, isso aqui é uma característica agora positiva para poder dizer assim, vocês têm paciência uns com os outros. Quando os outros erram, vocês sabem perdoar porque vocês são benignos. E a palavra aqui é bonita porque ela é crestos. Crestos era uma palavra que os cristãos gostavam de usar muito, porque ela se parecia muito com o Christos, que era a palavra grega para Cristo. Se tem uma característica do povo de Deus é a benignidade. O povo de Deus é compassivo. E aí a palavra compassivo também ganha um sentido bonito, porque ela é uma pessoa cheia de graça. Já não é mais avaria. Ela é só crente, cheia de graça. Do coração dele brota a graça. Quando o outro faz o mal, do coração dele ele já está arrumando uma maneira de perdoar. Quando aconteceu alguma coisa errada, lembra de uma coisa? Lembra aquele negócio daquela vez lá que aquela pessoa fez? Está lembrado? Está ligado? Aquela vez, aquilo que fizeram há tempos passados, o que fez agora há pouco tempo, está lembrado daquilo que fizeram contra você? A Bíblia diz assim, no teu coração brota compassividade. Você é compassivo, você é benigno, você tem a disposição de perdoar aos outros. Sabe por quê? Porque Deus perdoa vocês todos os dias. Deus perdoa você todo dia. Se Deus não tivesse perdoado você hoje, você não estaria aqui. Foi orado no começo lá pelo Fortunato que se Deus não usasse de graça, nós seríamos destruídos pelo furor da sua ira. Mas Deus perdoa você, e porque Deus perdoa você em Cristo, você também perdoa os outros. Então ele usa nesse texto, não entristeça o Espírito, e perdoe o outro como Deus perdoa você em Cristo. E aí ele diz, então sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Filho copia o pai. É para vocês fazerem com os outros o que Deus faz com vocês. É para vocês se preocuparem com o viver de vocês com o outro do mesmo jeito que Deus se preocupa com o viver dele com você. Só isso. Ele fala, como é que é isso? Andando em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a vida por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. É só isso. O que Deus quer da nova criação dele, é só isso. Que a gente não pratique algumas coisas que são características lá do velho homem. Agora, irmãos, eu queria apresentar 3 coisas aqui que John Stott apresenta que eu acho muito interessante na análise que ele faz nesse texto. Primeiro, ele está falando de santidade. Quando ele fala de santidade, ele está falando de relacionamento. Todas essas expressões que apresentadas foram pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto de Efésios, está dizendo da relação do homem um com o outro, da relação dessa nova humanidade. Sabe por quê? Porque santidade não é aquela coisa que me faz fechar os olhos e ficar em oração 10 horas por dia. Santidade não é aquela coisa que me faz ser uma pessoa no culto muito formal, muito arrumada. Santidade não é aquela pessoa que lê a Bíblia 10 horas por dia. Santidade é aquela pessoa que, ao viver com o outro, o respeita profundamente e o trata da mesma maneira que Cristo trata, com profundo amor. Santidade sem amor é hipocrisia. A nossa santidade se manifesta no jeito que nós estamos convivendo lá em casa. A nossa santidade se manifesta no jeito que nós tratamos uns aos outros. A nossa santidade se manifesta naquilo que falamos. A nossa santidade se manifesta no controle que nós temos das nossas emoções.
A nossa santidade se manifesta no jeito que nós amamos o nosso irmão. Segunda coisa, nós não somos caracterizados pelo que nós não fazemos, nós somos caracterizados também pelo que nós fazemos. Todas as expressões que o apóstolo Paulo usa aqui, ele diz: não faça isso, mas faça isso. Santidade não se manifesta em não fumar. Santidade se manifesta também na capacidade de cuidar do organismo seu e do outro. Santidade não se manifesta em não dançar. Santidade se manifesta em como é que nós usamos o nosso corpo em relação ao outro. Então, a Bíblia não trabalha uma série de proibições dizendo para nós o que nós não devemos fazer. Ela trabalha que aquilo que nós não devemos fazer precisa ser compensado por aquilo que nós fazemos. Quem furtava, não furte mais. Pelo contrário, trabalhe. Quem mentia, não minta mais. Pelo contrário, fala a verdade. Veja que é sempre uma coisa compensada pela outra. E terceiro, todas essas expressões eram resultado de uma doutrina, de uma teologia, daquilo que se acreditava. Você não vai falar porque você não quer entristecer o Espírito. Você não vai falar porque você sabe que não vai dar lugar ao diabo. Você não vai falar porque isso agora é característica de uma nova criatura. Você não vai fazer porque agora você está imitando Deus. As nossas verdades doutrinárias precisam se transformar em práticas de vida diária. Senão o nosso conhecimento serve para juízo contra nós mesmos. Eu fico pensando: Deus começou você. Já fez tudo o que era para ele fazer sozinho, ele já fez. A outra parte ele vai fazer lá no final. E agora ele está trabalhando o teu caráter, trabalhando a tua vida, trabalhando a minha vida, ensinando a gente a fazer o ar. E de vez em quando a gente ajuda, e de vez em quando a gente atrapalha. E de vez em quando tem que começar tudo de novo, porque parece que a gente insiste em não prestar atenção. Eu fui fazer um exame outro dia de uma ressonância magnética, e a moça disse para mim assim: olha, eu vou pedir uma coisa. Ela parou com todo carinho assim, eu estava deitada assim, ela parou com todo carinho e falou assim: olha, eu vou pedir uma coisa para o senhor com muito carinho. Disse: pode pedir. E ela falou com tanto carinho, não tinha nem jeito. Ela diz assim: não se mexa, porque já está tarde. E se o senhor se mexer, acho que ela tinha ficado brava com o anterior que tinha saído de lá. Se o senhor se mexer, nós vamos ter que começar tudo de novo. Aí eu disse: tá bom. Irmãos, de vez em quando o Espírito Santo fica falando para nós: ei, eu estou fazendo, não trabalho não. Trabalho não. Sai daqui, lembra disso, e vai amar, vai perdoar, vai usar de graça, deixa de mentir, deixa de ira, de gritaria, de raiva, de cólera, não deixa acumular a ira de vocês. Não é só de um dia para o outro. O texto aqui está trabalhando a ideia: não deixa acumular a ira no coração de vocês. Deixa que o perdão de Deus que envolve a tua vida seja o perdão que passa para a vida do outro. Porque na hora que nós saímos daqui e nós vamos lá fora está precisando muito que alguém mostre Jesus. Sejam imitadores de Deus. Deus não perdoa? Perdoa também. Jesus Cristo anda em amor, anda em amor. Porque toda a obra que Cristo fez na cruz, ela é demonstrada naquilo que nós fazemos depois da cruz. Alguém já disse que o verdadeiro cristianismo é aquilo que a gente vive da segunda até a sexta-feira. Jesus já começou a obra em você. Você já faz parte da nova criação. Jesus já te lavou e remiu pelo sangue e agora te selou com a verdade dele. Senhor, como eu preciso que o Senhor de novo dê uma arrumadinha aqui, porque
O Senhor passou a faca aqui, fez tudo direitinho, mas eu mexi. Então eu quero que o Senhor me perdoe, que o Senhor me faça de novo. Que o Senhor pegue o vaso de barro e faça outra vez. Se alguma coisa eu estou te atrapalhando, que o Senhor me perdoe, para que eu possa começar de novo. Porque eu quero viver melhor essa semana. Amém?